Que mesmo sendo missionário, eu entendo que Deus não nos fez missionários. Não é essa a nossa finalidade. Qual é a finalidade do homem? Vamos ver quem é presbiteriano aqui. É a pergunta do breve catecismo maior. Qual é a finalidade do homem? Adorar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A vida do cristão é ser adorador. Deus fez para ser adorador. Adorador não é você vir na igreja, cantar, erguer a mão, não é isso. É uma vida com Deus. É uma vida de relacionamento íntimo com Deus. É na sua casa, no seu serviço, você ser alguém que vive, que respira o amor desse Deus. Certo? Agora, como adorador, nós temos que ser, a nossa missão é evangelização. A missão da igreja é evangelizar, não só do pastor Jonas, do Newton, do Tiago ou dos missionários. Cada cristão, a nossa missão é evangelizar. Para quê? Para levar mais pessoas à adoração. Ok? Então é importante, nós temos que, quem é verdadeiro adorador, quem ama a Deus, automaticamente evangeliza. Isso tem que ser parte da nossa vida. Por exemplo, antes de vir para cá, minha esposa falou, ela estava já aqui no Brasil há 40 dias, falou, Fábio, corta o cabelo para vir. E como no meu relacionamento quem manda sou eu falei, eu corto se eu quero, eu vou cortar porque eu quero. Daí eu fui cortar porque eu quis. Daí eu cortei, eu estava lá no barbeiro, barbeiro típico, como na Espanha, ateu. Eu expliquei que eu estava indo para o Brasil devido à enfermidade do pai da minha esposa, que tinha falecido. Ele falou, acabou, né? Pelo menos descansa. Eu falei, olha, eu creio em Deus. Eu creio que acabou, nós vamos para um lugar. Porém, se você está certo, não é porque eu creio em Deus que eu vou para o céu. Acabou. Porém, se você está errado, Deus existe, não adianta você chegar para Deus e falar, eu não acredito em você. Eu sinto. Você vai para um lugar que você não vai gostar, mas você vai. Daí ele fez a tradicional pergunta. Se Deus existe, por que é tanta maldade? Essa é a típica pergunta. Daí eu lembrei de um vídeo bem famoso no YouTube, do barbeiro, conhecem? Daí eu falei para você já viu gente na rua com cabelo comprido, sujo, mendigando? Ele já. Então tinha dois cabeludos conversando. Barbeiro não existe. Porque se existisse, meu cabelo não era tão comprido assim. Ele, mas não é bem por aí. Eu falei, por que não? As pessoas deixam Deus de lado, não procuram a Deus, e daí culpam a Deus. Ele me fez a segunda pergunta mais tradicional que existe. Se Deus existe, eu quero ver Deus. Por que eu não vejo Deus? Se eu ver Deus, eu creio em Deus. Daí eu peguei meu relógio e falei, você crê que uma pessoa fez esse relógio? Lógico. Foi homem ou mulher? Eu não sei. É espanhol, suíço, alemão, brasileiro? Eu não sei. Então, por que você crê que uma pessoa fez esse relógio e ele não formou do acaso? Porque é uma questão lógica, é uma pessoa inteligente de fazer. Pois é, eu creio que um ser mais inteligente do que eu me fez, e não que eu vim de uma ameba. Então, você tem muito mais fé do que eu, que sou cristão. Você crê que todo mundo, a complexidade, veio de uma evolução, haja fé para isso, né? Então, por quê? Eu não falei de Deus para ele porque eu sou missionário. Porque todo cristão, como cristão, a nossa obrigação é mostrarmos, falarmos do amor de Deus para as pessoas. É a nossa função, é o nosso privilégio como cristão fazer isso. Quando eu me converti, eu aprendi isso que vocês estão vendo. Tem 3 formas de fazer missões. Indo, orando e contribuindo. Daí tem essa pergunta, né? Qual dessas formas você está contribuindo para a salvação e alcance de pessoas? E tem outra frase que eu gosto muito, que é essa aqui. Missão se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que ficam e as mãos dos que contribuem. Porém, eu descobri que isso está errado, sabia? Glossini, se você acreditava que você podia escolher se você vai, se você ora, se você contribui. Por que isso é errado? Porque todos temos que orar. Se você conhece uma pessoa que não é cristão, você tem a obrigação de orar por essa pessoa. Se você conhece um missionário, você tem a obrigação de orar pelas pessoas que estão no campo, como Paulo fala aí em Colossenses 4, 2 e 4. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Todo cristão, meus queridos, tem a obrigação de orar. Tem gente que tem um dom, um talento de orar, né? E tempo, que fica 3, 4 horas. Se você está nessa igreja, você é essas pessoas que têm o dia livre, gostam de orar 3, 4 horas, depois do culto me procure. Vou dar uma lista de oração, por favor, de pedidos de oração, tá? Que é bênção de Deus. Mas se você não tem 3, 4 horas, pelo menos 5 minutos nós temos para orar. Por missionários, por pessoas que não são cristãs, pelos enfermos, que nem o pastor Jonas falou no começo.
Eu pergunto, nós temos orado? Nós temos nos preocupado? Segunda maneira, contribuir, que Paulo fala em 2 Coríntios 8. Olha que interessante, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Acho que todo mundo tem a obrigação e o privilégio de abençoar missões, né? Com muito ou pouco. O pastor Jonas mostrou aqui que dia 30 vai estar o Menezes aqui pregando, né? O Antônio mesmo tem uma história interessante, que ele tinha uma igreja bem menor que essa, era mais ou menos esse cantinho aqui, essa parte aqui, umas 300 pessoas, e na frente da igreja, da praça, uma praça, na frente tinha uma boate, chamada Mafunfo, que cabia 7.000 pessoas. E um dia falou, meus irmãos, vamos orar para Deus dar um jeito nessa boate, é muito barulho, não tem como parar o carro, a turma está queimando no inferno lá, vamos orar para Deus fazer um milagre. Naquela semana, eu estava no escritório da igreja e chegou um senhor lá, com papel. Falou, o que é isso? A escritura da boate, comprei para a igreja. Ele comprou a boate de 7.000 lugares para a igreja. E eu preguei nessa igreja, não sei se o Jonas já pregou lá. Quando eu fui, foi logo no começo, não sei como está hoje, mas imagine uma igreja de 300 pessoas para 7.000 lugares. Então ficava um espaço vazio gigantesco, ele tinha só o centro, e as cadeiras, os bancos almofadados, eram de tigrinho, oncinha, porque ficava nas salas VIPs, né? Desceu tudo, era um barato lá. Talvez você não tenha dinheiro para comprar uma boate para Jesus. Talvez tem gente que tem. Se você quer abençoar missões, me procure depois, tá? Okay? Não tem nenhum problema com isso. Mas um pouco, pelo menos todos fazem. Na Espanha, por exemplo, nós dependemos 90% do Brasil. O custo lá é altíssimo. Só o local que nós alugamos, para você ter uma ideia, 140 metros quadrados, é quase R$7.000. O custo. Porém, nós todo mês ajudamos missões. Ajudamos na Índia. Semana que vem vamos fazer a Festa das Nações para ajudar um trabalho na África. Porque nós cremos que, mesmo sendo dependendo do Brasil, temos que ajudar outros ministérios. E todos têm que ir. Como ir? Como pastor ou missionário. Vão indo, né? Deus manda para outras nações, para outros lugares, para pregar o Evangelho. Porém, como igreja, outros vão ficando. Não sei se está certo em português, vão ficando, né? Mas o que eu quis dizer com isso? Você não precisa ser um pastor ou missionário. Todo mundo tem a obrigação e o privilégio de evangelizar. A coisa mais bonita é você chegar no final do ano, saber que tem gente sentada na igreja, porque é fruto da sua vida. Porque você falou de Deus, porque você evangelizou, porque você mostrou a graça, o amor desse Deus para essas pessoas. Isso não tem preço, meus queridos. Onde Deus te colocou, nós temos que evangelizar. Não precisa ir para fora. Alguns vivem em período integral, porém, onde Deus te coloca, nós temos o privilégio de fazermos a diferença, de falarmos da graça desse Deus, de falarmos do amor desse Deus, em qualquer situação, né? Uma vez eu estava lá na Espanha, tomando café, um lugar que eu sempre ia, eu costumo ir sempre nos mesmos lugares, justamente para evangelizar o vendedor ou o dono do local. Ele estava lá falando de Deus para a Argentina, até para argentino, a gente fala de Deus, né, meu? Jesus ama todo mundo. Brincadeira, se tiver, irmão, se tiver algum argentino aqui, é as broma, fala aí. Não? E daí sentou um rapaz de Hong Kong, né? Eu não conhecia ele, comecei a conversar com ele, perguntei, você crê em Deus? Ele falou, não, sou ateu. Eu falei, puxa, bonita grande sua fé, hein? Ele falou, não, eu sou ateu. Eu falei, por isso mesmo. Você tem que ter muita fé para ser ateu. Eu não tenho tanta fé, por isso que eu creio em Deus. E daí comecei a falar o porquê da fé. Eu fui tomar um café, mas eu tive a oportunidade. Você entende? Aonde você vai? Nós temos que falar do amor desse Deus. Eu queria te perguntar, você tem vivido esse amor? Você tem entendido esse amor? E para explicar um pouco melhor, tem um texto da crucificação, que está em Mateus 27. Todo mundo conhece, né, quando Cristo foi crucificado entre dois homens, dois criminosos, foram levados para ser executados com Jesus Cristo. E quando chegaram à caveira, crucificaram os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E o povo ficava observando, né, e ridicularizavam Jesus, falando, você salvou os outros, não salva a si mesmo?
se é Cristo, desce, né, e vamos crer. E o texto continua falando que um dos criminosos, alguns exegetas falam que é o da esquerda, que era o ruim, né? Não sei. Um dos criminosos que estavam ali lançou insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu te garanto que hoje você estará comigo no paraíso. O que esse texto tem a ver com missões, né? Entenda, a missão, meu querido, está sempre no coração de Deus. Por quê? Naquela cruz o mundo foi dividido, né? Os que aceitam, que é um dos ladrões, e os que o negam. Tem duas classes, e Cristo está no meio. Ele mostrou claro, tem dois tipos de pessoas no mundo agora: os que aceitaram e os que não aceitaram. Inclusive, sobre isso, tem uma mensagem muito bonita do Hernandes Dias, não é sobre isso que eu vou pregar hoje, sobre essa divisão do mundo. Mas os que aceitam, eles se tornam adoradores. Porque quando você entende quem é esse Jesus, meu querido, não tem como você ficar, legal, né? Só vir na igreja. Ele incendeia o nosso coração. Quando você entende que o Deus, o Criador do universo, morreu por você naquela cruz, não tem como você só fingir que é cristão, você só vir na igreja. Ou ele muda a nossa vida, ou você não entendeu o sacrifício. Para pensar, o Deus fez carne, o Deus morreu na cruz. O nosso problema é que nós acostumamos com isso desde pequeno e não paramos para pensar na seriedade que é o Deus encarnado. É como um brasileiro que mora em São Paulo, que vê crianças na rua a vida inteira. Aquela coisa tão triste, se acostuma. Vem o europeu e fica chocado com aquilo. Por quê? Porque uma criança na rua. Mas somos tão acostumados com essa miséria que já não choca tanto. E muitas vezes não paramos para pensar, esse Deus que se fez homem. Mas os que aceitam Jesus realmente se tornam adoradores. E são transformados a cada dia. Não somos perfeitos, mas deixamos Deus nos transformar dia após dia. E por isso somos missionários. Eu falo que tem dois tipos de pessoa: o que é missionário e o que é o campo missionário. Qual você é? Se você não entendeu o que é missionário, de repente você precisa entender quem é Jesus. Tem dois tipos: tem o missionário e o campo, que é o campo missionário, que é aquela pessoa que realmente ainda não teve aquele encontro real com Jesus Cristo. Você pode falar, mas a vida não é fácil, né? A vida é difícil. Olha, eu até quero falar de Deus, mas é tanta dificuldade, amanhã, segunda-feira, tem tanta conta para pagar, é tanto problema com as pessoas para resolver, tanta coisa que a vida é difícil, não é fácil. É ou não é difícil a vida? Concorda comigo? É difícil, não é? É difícil. Na cruz, Jesus se preocupa com o perdido. Agora, ele tinha tempo? Sim. Jesus tinha apenas uma coisa para fazer, uma só. Qual era? Mudar a história da humanidade em 3 anos. Simples, né? Cristo tinha uma missão básica: eu tenho que mudar toda a história da humanidade. Eu tenho que dividir o mundo. Tinha 3 anos para isso, dos 30 aos 33 anos, até ser crucificado. A sua missão é mais difícil que a de Jesus? Não, mas é tanta coisa para fazer, meus queridos. Jesus tinha 3 anos para trabalhar 12 camaradas difícil para conquistar o mundo e dividir a história como dividiu. Estamos em 2016 depois de Cristo. Apenas isso. O mundo é difícil, temos muitas coisas para fazer difícil, é verdade. Mas eu garanto que Jesus tinha muito mais. Você pode falar, mas ele era Jesus. Ele estava como homem. Eu podia usar outros exemplos, como Paulo, como os próprios discípulos, no Antigo Testamento, pessoas que mudaram a história da humanidade. Em Hebreus 11 tem um relato de homens dos quais o mundo não era digno. Agora, o que nos impede de sermos diferentes, então? Sabe o que é? Primeiro, egoísmo. Muitas vezes nós não evangelizamos, sabe por quê? Nós ficamos tão preocupados conosco mesmo, é tanta preocupação com o nosso eu, com o nosso ego, ficamos magoadinhos, feridinhos com tanta coisinha pequena,
tanta bobeira, né? Nosso egoísmo é tão grande que não conseguimos olhar para o próximo. Não falamos de Deus porque estamos preocupados somente conosco mesmo. E muitas vezes Deus coloca pessoas, situações em nossa vida para falarmos do amor dEle. E nós não falamos porque estamos preocupados conosco mesmo. Porque somos egoístas. E perdemos oportunidades de transformar vidas. O que nos impede de sermos diferentes? Um verdadeiro relacionamento com Deus. Falta de relacionamento com Deus. Pessoas religiosas, porém, não entenderam realmente quem é esse Deus. Religiosidade não é intimidade com Deus, meus queridos. Deus nos chama para uma vida íntima, Deus nos chama para conhecê-lo como Salvador, Deus como Pai, como nosso amigo. Deus nos chama para não apenas vir sentar no banco da igreja. Deus nos chama para amá-lo e para fazermos a diferença. Assim que eu cheguei na Rússia, a coisa ficou russa para o meu lado. Aquele frio, né? Eu falo que na Rússia eu entendi o que significa entrei numa fria, entrei numa gelada. Lá eu entrei numa gelada mesmo, menos 40. Eu estava lá já há 3 meses, não conseguindo falar direito o russo. Eu falo que o russo é o seguinte: eu vou num lugar, é tão complicado você ir que eu não vou. Por exemplo, eu vou para casa depois, a semana que vem, terça-feira, eu vou para Curitiba, depois eu vou para Cuba, depois eu volto, eu vou para Espanha. Eu vou. Na Rússia é o seguinte: se eu vou num lugar agora, eu uso um verbo. Se eu vou amanhã, é outro verbo. Se eu vou e volto, é outro verbo. Se eu vou de avião, é um verbo. Se eu vou caminhando, é outro verbo. Se o lugar que eu vou pela primeira vez é outro verbo. Se o lugar que eu sempre vou é outro verbo. Então eu nem vou mais, que cansa, né? Você não sabe como você vai, você desiste de ir. É que nem água. Água em russo é vadá. Mas você fala, eu quero água, eu falo, yahachu vadu. Eu perguntava, você tem água? O tubiés yes vodo. Esse copo aqui, se perguntar isso é água? Eta vadi? Daí eu ia na casa de alguém e falava, você tem vadá, vadi, vadô, não importa, eu quero beber. Você tem, meu irmão? Você tem alguma coisa, porque tá russa a coisa, né? E eu lembro que... Estou falando isso por quê? Agora que eu lembrei. Eu estava nessa dificuldade de tomar água, de ir, não ir, né, meu? Eu lembro que um dia eu cheguei assim eu saí de casa, aquele frio, no inverno, estava menos 30, fiquei no ponto de ônibus, meia hora esperando o ônibus, quase congelando, peguei aquele ônibus lotado, meia hora até chegar à faculdade, para aprender russo. Chego lá, sento na sala de aula, e o professor russo todo sério, né? Já começando a falar russo. Professor, Fábio, cadê o seu dicionário? Eu falei, esqueci na República, lá onde eu moro. Ela vai buscar. Eu falei, hã? Não, mas eu moro na República da Universidade, que é meia hora daqui. Não quero saber, vai buscar. Eu falei, não, está menos 30. Ela vai buscar. Eu falei, eu vou, mas não volto. Peguei o material e fui para casa, dormi até 2 horas da tarde, de raiva, viu? E eu naquela, Deus, vale a pena, meu, vale a pena isso? Daí um rapaz conversando comigo, que estudava comigo, um russo, na universidade, falou o seguinte, Fábio, eu quero que você aprenda logo o russo, né? Falando, através de outro rapaz. Falei, eu também quero. Porque você começou a falar desse Jesus, eu vejo ele na sua vida, eu quero saber mais quem é esse Jesus. E aquilo é aquela coisa que dá ânimo para você viver, você vencer essas lutas. Saber que as pessoas veem isso na nossa vida e poder falar de Deus para essas pessoas. Mas quando perdemos o foco, meus queridos, brigamos por bobagem, né? Qualquer coisinha, magoei, né? Magoei, dói. Eu falo que o cristão, muitas vezes, é a pessoa que cai e machuca. Sabe quando forma a ferida na perna? Ela adora a feridinha. Ela cultiva a feridinha. E quando começa a formar aquela casquinha, né? Ela arranca e põe o dedo ainda para ficar bem. Tem gente assim, qualquer coisa. Ai, pastor, tá difícil, viu? Fulano e tal. Né? Brigamos, ficamos magoados por qualquer bobagem. Magoa, chateia. Julgamos tudo e todos, né? E achamos que nós somos o rei da razão, né? Com a nossa razão, temos o nosso pensamento, achamos que estamos 100% certo e o outro tem que pensar igual a nós. Né?
E nos ferimos facilmente. Qualquer coisa nos chateia, nos fere. Né? Ficamos que nem esse rapazinho que se olhou assim, e agora? Né? Perdemos. São pessoas que ficam feridas. A pessoa está na igreja, ela até está feliz, alegre. Ela vê o pastor, faz cara de triste. Já viu isso? Né? A pessoa está assim, vê o pastor. Bom, firme. Como Deus quer. Nossa, então morre logo, né, meu? De mesmo que Deus quer isso, né? Caminhando, né? Porque falta, na verdade, um relacionamento, falta uma intimidade com Deus. Então, elas cultivam essas feridas. E quando se falta visão, meus queridos, para a vida cristã, para a missão, não falta o quê? Desculpas. Quem falou isso? Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Né? Lá em Adão e Eva. Não falta desculpa. Quando a gente, o ser humano, ele é campeão de desculpinha para os fracassos, desculpinha para as derrotas, desculpinha para não evangelizar, desculpinha para, não está chovendo, não está sol, não, é difícil, né? Deus, né? Vida. Sabe aquela historinha? Acho que eu contei aqui uma história uma vez, que um amigo meu contou, achei interessante. Ele falou que acabou o culto, estava na porta, cumprimentando as pessoas, daí veio uma senhorinha, né, que sempre reclamava de dor. Ele falou, irmão, como está o braço direito? Uma dor, pastor. Ele falou, mas a esquerda está firme? Não para de tremer. E a perna? A perna direita, eu faço dobro, já vai clac, não aguento, esfria, dói tudo que é osso da perna direita. Ele falou, e a esquerda? A esquerda não dói. Ele, graças a Deus. Ela, mas vai doer. Mas vai doer. Tem gente que é assim, meus queridos, né? Tá sempre tem uma desculpa, sempre tem um motivo para não fazer, para não evangelizar, para não mostrar o amor de Deus. Eu não sei falar. Moisés era gago. Será por isso que fala que eu preso com Moisés? Acho que não, né? Não é para rir, isso não foi uma piada, tá? Por favor. Agora, diferente, o que é uma pessoa saudável? Ela não perde o foco, né? Por mais que seja difícil, por mais que ela buta, por mais que ela tenha 1000 problemas para enfrentar, 1000 contas para pagar, ela tem o foco dela, ela sabe. Jesus estava lá na cruz. Cristo já tinha feito tudo para salvar. Chegou um bandido, pensa em minha avó, fica quieto, chega, cansei de sofrer, deixa. Não, ele fala, Deus, perdoa, não sabe o que fazem, vira para o bandido e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não perde o foco em nenhum momento, temos na cruz, sendo traído pelos seus amigos, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos 10. Mesmo assim, ele não perde o foco. Ele fala do amor de Deus até o último instante. As últimas frases dele, ele não perde foco naquela cruz. Não guarda ressentimento. Cristo fala, perdoa, não sabem o que fazem. Eu volto a falar, a igreja está cheia de gente que guarda ressentimento, que adora, né? Eu falo que muitas vezes é o seguinte, você faz coisa boa, uma coisa boa, a pessoa lembra por 2, 3 dias. Você dá uma pisadinha de bola, o cara pega lá a caneta, né? Cadê minha caneta? Sumiu? Aqui. Anota lá, né? Janaína Jordão, dia 15 de maio de 2016, não olhou na minha cara no culto. E anota lá. E daqui a 20 anos você vai pegar o papelzinho. Lembra aquele dia, né? As pessoas fazem isso, guardam ressentimento, não sabem perdoar. E Jesus aqui, ele podia guardar ressentimento de todo mundo, mas Cristo perdoa e restaura. Meus queridos, escreva no seu livrinho as coisas boas. As coisas ruins, deixa pagar. Tem uma história que diz que tinha 2 homens, amigos, no deserto, perdido, e eles começaram a discutir, um deu um tapa na cara do outro. Daí, o que apanhou, escreveu na areia, hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto. Andaram mais um pouco, encontraram uma água, mergulharam na água lá, sede e tal, e o rapaz que apanhou começou a se afogar. Daí o amigo dele salvou ele. Daí ele escreveu na pedra, hoje o meu melhor amigo me salvou. Daí ele perguntou, por que quando eu te bati você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? Ele falou, porque quando você me bateu, eu fiquei com raiva. Mas a raiva ela tem que sumir no primeiro sopro de vento, tem que apagar.
Agora, quando você me salvou, isso tem que ficar registrado para sempre. Escrevendo na pedra, para nunca ser apagado. Muitas vezes o problema da igreja é que escreve as coisas boas na areia e as más nas pedras. Por isso que guardamos esse ressentimento e não conseguimos perdoar. Nós vamos correr, né? Senão não dá para ver as fotos. Tá? E, por fim, uma pessoa saudável, ela perdoa. Ela prioriza fazer, meus queridos, a vontade de Deus. Não importa o que aconteça. Ela está sempre falando de Deus. Eu não lembro direito a história que me contaram da morte do pastor Ari, mas fala que até o último momento de vida ele estava evangelizando no hospital, falando para a enfermeira de Deus. Priorizamos falar do amor de Deus, sempre. Como que é a Espanha hoje? Para você entender. Menos de 1% de protestantes, meus queridos. O país que foi o berço do cristianismo, hoje deixou Deus de lado. Jovens, eles são agnósticos. Ateus ou agnósticos. Falam o seguinte, Deus não existe, cada um tem a sua verdade. Os mais velhos são católicos fundamentalistas, porque a Espanha era muito católica. Foi o principal país da Contra-Reforma. Porém, os jovens são frustrados com a religião. Eles me chegam, eles falam, Fábio, Deus não existe. Ou falam, não, Fábio, cada um tem sua verdade. Legal, você crê em Deus? Que joia. Eu não creio. Para você Deus é verdade, para mim Deus não é verdade, e cada um tem sua verdade. Temos que respeitar. Eu falei, é isso, é. Daí eu peguei um dia o celular, falei, então para você isso aqui pode ser um chocolate? Ele falou, pode. Eu falei, então come. Eu falei, come então. Porque isso é um telefone, por mais que você fale que é um chocolate, não dá para mastigar. Não dá, não é. E os jovens não têm a sua verdade, você tem que saber respeitar, mas eles não te respeitam. Há uma grande migração de muçulmanos para a Europa. Existe uma falsa ideia que o europeu se converte para o islamismo. É muito pouco. O que acontece é uma imigração. E eu sei que na Espanha, e era assim, eu acho que ainda assim na Alemanha, a cada 2 casais tem um filho. O que significa isso? Matando a população em 75%, 3/4. Daí chega o islâmico com 5, 6, 7, 10 filhos. O que acontece? A próxima geração vai ser islâmica. Mas não vão ser radicais, não vão ser terroristas. Meus queridos, eu falo o seguinte, o islâmico que é terrorista, que é o radical, é o islâmico verdadeiro. Porque o Islã fala isso. Fala para você matar o infiel, para fazer guerra santa. Eu postei um vídeo um dia, está no meu site, que mostra alguns versículos do Alcorão que falam sobre isso. E eu tenho amigos muçulmanos na Espanha. Uma vez um amigo meu marroquino foi dormir em casa, eu brinquei com ele, Saad. Falei, Saad, você pode dormir em casa tranquilamente, porque se você fosse meu inimigo, por ser muçulmano, a Bíblia fala para eu amar os inimigos. Porém, eu vou trancar a porta do meu quarto. Porque o Alcorão fala que para você ir para o céu, você tem que matar o infiel. E quem não é muçulmano é infiel. Então, para você garantir a salvação, você pode me dar uma apunhalada lá no quarto à noite. Eu falei, não, Fábio. Eu falei, meio brincando, lógico, né? Eu falei, mas é isso que o Islã ensina. Espanha tem mais de morte por suicídios do que acidentes de carro, meus queridos. A pessoa conhece Madrid pela beleza, né? A foto aí é a Gran Via, a Praça do Sol, o segundo melhor estádio do mundo, o Santiago Bernabéu. Eu não vou falar que é o primeiro é do Palmeiras, porque eu não quero falar de futebol aqui, tá ok? Que ganhou de 4 ontem, também não vou falar isso aqui. Mas olha uma outra realidade da Espanha. Essa foto do ônibus fui eu que tirei. No meu carro estava atrás do ônibus. Está escrito assim, Deus, a igreja, nas escolas, história, arte e ciência, responsáveis políticos, as religiões, fora da escola. Associação Madrilenha de Ateus e Livre Pensadores. Propaganda. Hoje o ateu ele propaga a sua fé. Uma propaganda no ônibus contra falar de Deus nas escolas. O país que mais consome droga na Europa, jornal é o periódico. A Espanha é o cabeça da comunidade europeia em consumo de cocaína e maconha. Esse bairro de Madrid, já foi para lá ou não? O pessoal conhece Madrid, né? Conhece a Gran Via, bonitinho, mas esse bairro, vocês conhecem? Barranquilha, está a 7 quilômetros do coração do centro de Madrid. É o bairro dos drogados, pior que a Cracolândia. Ali eu vi gente, meu querido, dormindo com a seringa no pescoço. Vi gente saindo do bueiro. É um bairro que o drogado vai para se drogar até morrer. É Madrid isso.
Homossexualismo. A nossa igreja fica a 20 metros, a 50 metros de onde começa o bairro gay. Essa foto de cima é uma vitrine de roupa, não sei se é masculina, dizem que é masculina, né? Não dá para saber. Sabe, já ouviu falar daquele tal de cuecão de couro? Então, ali tem enchimento na frente e atrás. A coisa é chocante. E é uma das vitrines que criança vê na porta da nossa igreja. Mais mortes por suicídio que acidente de carro. Eu que falo, não, o jornal é o mundo. A cifra de suicídios cresce na Espanha pelo 3º ano consecutivo. Jornal 20 minutos. O suicídio em Espanha é um problema de saúde pública que não deixa de aumentar. Jornal eldiario.es. A taxa de suicídios em Espanha oculta um problema de saúde pública. Jornal El Inconfidente. Aumenta os suicídios em Espanha, mas fechamos nossos olhos. Agora, olha só, jornal lainformação.com. O suicídio provoca na Espanha mais mortes que acidentes de tráfego de carro, laborais de serviço e homicídios juntos. E eu que falo? Não, jornal. Suicídio provoca na Espanha mais mortes que acidentes de carro, de serviço e homicídios juntos. Eu pergunto, que liberdade é essa? Que paz é essa que deprime? Que paz é essa que esse pessoal tem? Que liberdade é essa? Eu não preciso de Deus, mas que acaba nesta situação. O país, o continente que foi um dia cristão, hoje precisa ser evangelizado. Olha que bonitinho, né? As duas, pelo menos. Aí no batismo da Pietra. Falando um pouquinho do nosso trabalho lá, então. Aqui era um vídeo, mas vou deixar passar. A Ana faz um encontro com garotos que se chama T, que é chá com ticas, garotas. Onde ela reúne garotas para tomar um chá, falar de beleza, coisas de mulher. E para isso usam a Bíblia, depois tem uma maneira de evangelizar as mulheres. Ela faz chá com garotos, eu faço vodka com os rapazes. Brincadeira, viu? Chama Encontro de Rapazes, só isso. Reunimos para tomar um cafezinho e falamos de assuntos de homens, problemas, muito jóia. Toda quarta-feira de manhã fazemos uma reunião de oração com pastores que trabalham naquele bairro também, com líderes. Sabe aquela reunião de oração que tem 6 horas da manhã na igreja? Lá nós também temos, às 10h30 da madrugada. Porque o espanhol só levanta depois das 10, né? É a nossa reunião de oração. Quinta-feira temos o futebol, que nós antes do futebol, 10h30 da noite, nós oramos, falamos para não falar palavrão. O espanhol, de cada 4 palavras, 5 é palavrão, para você ter uma ideia. A criança não aprende a falar papai e mamãe, ela aprende a falar outras palavras quando nasce. É incrível. E falamos que estamos lá para glorificar Deus com a saúde, damos um livro que fala sobre Jesus, quem vai a primeira vez no trabalho. E já tem pessoas que vão na igreja que são fruto do futebol, porque só tem ateu, muçulmano, um pouco de tudo que vai no futebol. Sexta-feira fazemos uma noite de cinema, onde reunimos jovens para passar um filme de Hollywood e depois conversamos sobre esses temas. Tá joia? Outros trabalhos, por exemplo, fizemos um fundir, discutimos essa pintura de Michelangelo, né, a criação de Adão, e falamos sobre esses temas. Fizemos trabalhos especiais, levamos o Adalto Lourenço para lá, estava em Portugal, levamos para Madrid para falar sobre criação e evolução, jantar dos namorados. Fizemos uma janta de ação de graça, foi muito bom também, tinha muitos não cristãos nessa noite, tinha quase 50 pessoas. Quando eu digo 50 pessoas, é muito. Para você ter uma ideia, hoje na Espanha nós temos 7 trabalhos presbiterianos, em toda a Espanha, 7 igrejas presbiterianas. A mais antiga tem quase 20 anos, que é em Sevilha e Huelva. A igreja maior tem 18 membros. É a realidade na Espanha, para você ter uma ideia como que é lá. Tem igreja grande na Espanha? Você encontra igrejas grandes. Grandes, que eu digo, é de 100, 150 pessoas. Porém, são de latinos, não de espanhóis. Como falei, nós fazemos apoio missionário também, ajudamos o trabalho na Índia, na África. Aí fizemos um jantar, um pouco antes de eu vir para o Brasil, foi muito jóia, tinha também umas 50 pessoas, mais de 30 não cristãos, e arrecadamos nesse dia mais de 500 euros para ajudar na Índia. Porque o espanhol, ele gosta de ajudar, apoiar outros trabalhos sociais, né? Não missionários, mas sociais. Fizemos trabalho especial no Natal. O Guilherme Kerr esteve conosco, né? Ficou em casa, daí já pegamos ele, unimos brasileiros, fizemos um momento muito gostoso. Demos um curso que chama Metamorfose, mudança, né? Para os novos cristãos, era todo sábado,
das 4 às 8 da tarde. Temos a nossa igreja, que chama Livre Acesso. Aí é o slogan que eu sempre deixo na frente, que fala que é um lugar para quem está cansado de religião, mas quer conhecer mais a Deus, melhorar a vida. Sempre trabalhamos temas, né? Aí, por exemplo, invencível debaixo do amor de Deus. A Bíblia é verdadeira ou falsa? E daí trabalhamos. Esse é o nosso novo lugar. Estamos aí desde julho. Essa é a nossa igreja. Né? É um apartamento, na verdade, de 150 metros quadrados. Em um prédio só de estudante, praticamente. Às vezes fazemos o culto no ar livre, como aí no verão. É um pouquinho da igreja nossa. O custo lá que eu falei, é caro, só o aluguel é 1.400 euros, meus queridos, mais de 7 mil reais, com o euro chegando quase a 5 por 1, agora abaixou um pouco, graças a Deus. E é um desafio, todo mês a gente lança um desafio para levantar. Nós ainda temos um déficit de mais ou menos 1.000 euros por mês, que é pela fé que todo mês entra. Então nós temos um projeto de levantar agora, antes de voltar para a Espanha, esse restante que falta, que é, na verdade, mais ou menos 4 mil reais. E estamos lançando para pessoas que querem ajudar mensalmente. Então, se você quiser ajudar a apoiar o trabalho nosso, me procura depois do culto. Nós temos um folder explicando o que é gasto, cada coisinha, para ajudar. De pouco em pouco, nós conseguimos para cobrir. Porque todo mês é uma luta. Para você ter uma ideia, nós temos 140 metros, mas nós temos 3 salas que eu alugo para jovens dormir lá, jovens cristãos, para ajudar a pagar as despesas, que hoje é quase 20 mil reais uma despesa lá. Isso eu fiz na Espanha há um ano atrás, no aniversário da igreja. São 37 países que passaram pela igreja já, pelo livre acesso. Reunimos, em média, de 15, 20 pessoas, chegamos a reunir um culto com 40 pessoas, no máximo 50, mas a média é de 15 a 20. Mas eu trabalhei muito com jovens estudantes, então passaram gente de várias nações, de todos os continentes, mais de 37 países, pessoas que foram, ouviram de Deus e voltaram para os seus países. E a palavra ficou, né, plantada aí em vários países, em vários corações, nesse projeto. É um pouco da Sibéria agora, para terminar já. Aí sou eu com Tibério. Essa foto à esquerda em cima são carros, né? Depois de algumas noites de neve, como ficaram. A pequenininha é uma criança empurrada no trenó. Essa foto de cima, na sua esquerda, sou eu. Uma foto que eu mostro que eu tenho fé, mais fé que Pedro. Que eu estou sobre as águas e não afundei. Está certo que está congelada, né? Mas não afundei. Embaixo, a típica rua russa. Lá nós deixamos 2 trabalhos. Um com o Tibério, que é o missionário da Jocum, na casa dele. Aí, na outra foto, é a Ana, levando o capote na neve. E a igreja do pastor Artion, que é um pastor amigo nosso, que quando eu morei na Rússia, eu incentivei ele era auxiliar a plantar uma nova igreja. E com pessoas que se converteram conosco, ele plantou essa igreja. Então, todo ano que eu vou lá, eu prego nessa igreja dele. Hoje, com umas 100 pessoas mais ou menos, é uma igreja muito grande. É só que está com um problema. O filho dele é autista e a esposa é coreana, então eles foram morar na Coreia. E essa semana ele me procurou para eu assumir essa igreja. Então, uma possibilidade de voltar lá e assumir essa igreja que ficou lá. Daqui a um ano, mais ou menos, porque eu tenho que dar continuidade no projeto na Espanha, passar para alguém, passando, uma possibilidade de voltar para a Sibéria, talvez para assumir esse trabalho, outra possibilidade é para a Lituânia, trabalhar lá também, e trabalhar todo aquele leste europeu, e outra possibilidade é Cuba, tudo a ver, né? A PMT nos mandou, está mandando eu para a Ana, no dia 30, estamos indo para Cuba para conhecer uma possibilidade de trabalhar lá também, para o futuro, daqui a 2 anos, de 1 a 2 anos, mais ou menos, quando saímos da Espanha. Aí eu culto na casa do Tibério. E lá tem muito drogado muito problema de alcoolismo, na verdade. Então, toda igreja tem casa de recuperação. Sempre que estamos lá, pregamos nas casas de recuperação. E eu termino com essa foto, eu acho que eu até já mostrei aqui outra vez essa foto, porque é antiga. A gente pensa, é fácil, meus queridos, não é fácil evangelizar. Eu me converti com 15 anos. 15 anos, eu lembro até hoje, 1º de dezembro de 89, nessa igreja, no templo, eu entreguei meu coração para Jesus. O lugar mais difícil que eu tive para pregar o evangelho foi na Espanha, de toda a minha vida. Com 15 anos, eu me converti. A minha classe acabaram com vários convertidos e muitas pessoas
frequento essa igreja, inclusive, daquela época do Cotil. Fui pastor em Cordeirópolis, fui missionário na Rússia. O mais difícil foi na Espanha, porque as pessoas falam, eu não quero Deus. O russo fala, o russo não conhece quem é Deus, porque o comunismo falou, Deus não existe. Então, Deus é uma novidade para ele. E o russo adora brasileiro. O espanhol fala, eu sei quem é Deus, mas eu não quero, não preciso dele. E o brasileiro na Espanha é o cara que dá dor de cabeça, que rouba emprego, o cara que é ilegal. O lugar mais difícil na minha vida de cristão para evangelizar, sem dúvida, foi a Espanha. Mas quando você vê vida sendo transformada, você vê que vale a pena. Eu termino com essa foto, porque essa moça que está casando, chama Yulia. Ela não era cristã, ela estava na universidade que nós pregávamos, conhecíamos, e falamos de Deus para ela, não estava muito interesse. Um dia ela foi na igreja me ouvir pregar, que era amiga nossa, ela se converteu. E hoje ela é missionária da ABU. Então, quando você vê assim, a dificuldade, você vê gente sendo transformada, gente ganhando vida, gente entregando o coração para Jesus, apesar de toda a dificuldade, você vê que vale a pena. Entendeu? Pode fazer menos 40, pode ser um espanhol com o coração endurecido. Quando a gente está lá na Espanha, tem os espanhóis, o Carlos, o Antônio, alguns espanhóis que não são crentes, são católicos ou ateus, que começam a ir no trabalho, e você começa a ver mudança de vida, você vê que vale a pena, meus queridos. Mas, para isso, o nosso coração tem que estar focado em Jesus, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Então, meu desafio é que você seja missionário, meu querido, onde você está, em nome de Jesus. Pregue o Evangelho. Sobre o nosso trabalho na Espanha, na Rússia, se quiser apoiar mais, nos procure depois. E também ore por nós, que toda oração também nos ajuda muito. Que muitas vezes, em momentos de solidão, na Rússia, principalmente antes de eu casar, agora tem essas bênçãos do meu lado, né? Eu senti a oração dos irmãos que nos ajudavam, que nos apoiavam, que nos reerguiam. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.